Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler hoje o versículo 14 e o 15. Glória a Deus. Essas são as palavras de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Senhor, obrigado pela tua palavra. Peço que em nome de Jesus o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, para recebê-la. Em nome de Jesus, a nossa fé seja fortalecida e renovada nessa tarde, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, podem se assentar. João Batista foi preso e aí Marcos narra que Jesus começa a pregar na Galileia. João era o último profeta do Antigo Testamento, ou pelo menos da forma como as coisas eram no Antigo Testamento. Então João representa a última prefiguração, a última sombra antes da luz perfeita. Eu já falei para os irmãos várias vezes que o Antigo Testamento é uma pregação falada e vivida sobre Jesus. O Antigo Testamento está cheio de profecias a respeito de quem seria Jesus, mas até mesmo as histórias que muitos heróis da fé viveram no Antigo Testamento eram prefigurações de Cristo. João Batista é a última prefiguração. A partir de agora já não é mais prefiguração, agora a luz verdadeira chegou, Cristo veio, não precisa mais de sombras para falar como Cristo vai ser, porque Cristo já chegou, Cristo está aqui. Agora, a prisão de João marca o fim dessas sombras, o fim das sombras aqui não no sentido negativo, de escuridão ou de maldade, mas no sentido quando você vê uma sombra, ela delineia um objeto, né? Você está no sol e você vê a sombra de alguém, você sabe mais ou menos como é a pessoa por causa da sombra. Mas a sombra, embora ela seja de alguma forma dependente do objeto real, ela nunca é idêntica. As sombras acabaram quando João foi preso. E agora vem a manifestação perfeita de Cristo. E talvez é por isso que Marcos coloca a pregação de Jesus a partir do momento que João é preso. Infelizmente, João, ou felizmente, depende do ponto de vista, infelizmente, porque foi uma injustiça, mas para ele, com certeza, foi uma coroa ter se tornado um mártir da verdade do Evangelho, diferente do que uma série que anda por aí dizendo, se propondo a ensinar o Evangelho, diz, né? Que João errou, ele foi preso porque ele errou. Não, ele não foi preso porque ele errou, ele foi preso porque ele acertou. Se ele tivesse errado, tinha morrido de velho. Mas porque ele acertou, então ele foi preso e infelizmente depois foi condenado à morte. E ele não sai mais da prisão depois disso. Só que Jesus então começa a pregar lá na Galileia, que é um pouco longe de onde João tinha sido preso. João foi preso na Pérea. E Jesus vai para evitar a perseguição antes do tempo. Como dizia já São João Crisóstomo, e muitos pais da igreja perceberam isso, que Jesus começa a pregar na Galileia, um pouco distante da região em que João Batista foi preso, para evitar a perseguição precoce, porque se ele fosse já logo preso e morto, embora o sacrifício dele já seria válido para a nossa salvação, ainda assim nós não teríamos a riqueza de milagres e de ensinos que Cristo deu. Então Cristo vai e começa a pregar lá na Galileia. E também lá ele cumpre profecias do Antigo Testamento que falavam sobre como era na região onde antigamente eram os territórios das duas tribos, Naftali e Zebulon, que ia começar a pregação do Messias, e que também ali iam haver cidades gentílicas, e de fato na Galileia tinha cidades de judeus e cidades de gentios, e Jesus então começa a pregar lá, cumprindo as suas profecias. A pregação de Jesus, quando ele começa a pregar, tem 4 pontos. Primeiro, o tempo está cumprido. Segundo, o reino de Deus está próximo. Terceiro, arrependei-vos. E quarto, crede no Evangelho. O que significa quando Jesus dizia o tempo está cumprido? Ele queria dizer com isso, não era o tempo como se fosse uma questão de
só cronológica, de um relógio marcando, ou de um calendário correndo, mas era uma ideia de oportunidade ou de chance. Quando ele fala o tempo está cumprido, ele está querendo dizer, olha, a oportunidade chegou, agora é a hora, essa é a chance. Então, existe uma urgência na pregação de Jesus. Quando Jesus fala o tempo está cumprido, ele está dizendo, olha, é agora, a janela de oportunidade é essa, vocês têm que pular dentro rapidinho. Esta é a hora que vai definir a sua história, é isso que Jesus está querendo dizer. É a hora em que Rebeca tem que dizer sim ao servo de Abraão, para que ela possa se tornar mãe de todo o povo de Deus. É a hora que Davi precisa dizer sim para Saul, para se tornar o homem que vai derrotar o gigante. Essa é a hora que define se você é um herói ou um covarde, se você é um homem ou um menino, se você é um vaso de honra ou um vaso de desonra, se você é um fiel ou um traidor ou desleal. Então, é isso que significa quando Jesus diz o tempo está cumprido. E o segundo ponto da pregação de Jesus era que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo significa estar ao alcance da mão. Está próximo não no sentido que não chegou, ele é o que vem depois, não é isso, tá? Quando ele fala próximo, ele quer dizer perto, e perto ao alcance da sua mão. Você consegue pegar. O reino de Deus chegou na cidade. Sabe quando você era criança, falava, Senhor, o circo chegou na cidade, você falava, é agora. É agora que eu vou ver o leão, é agora que eu vou ver os caras lá com a motinho dentro da roda de ferro e tal. E aí você ficava empolgado porque o circo chegou na cidade. Mas algo muito melhor do que o circo. Aliás, algo sério, algo real, algo que pode trazer vida e salvação para você, chegou na cidade, é o reino de Deus. Isso significa dizer, Jesus está dizendo, olha, é possível entrar nele. É possível fazer parte do reino. É isso que quer dizer quando ele fala o reino está próximo. Dá para entrar. Está aí. De novo, é como se, quando ele fala a oportunidade chegou e o reino de Deus está próximo, ele está identificando qual é a oportunidade. É a sua oportunidade de fazer parte de algo muito maior, não só do que você, mas maior do que todo o universo. O reino de Deus é maior do que todas as coisas. O reino de Deus, agora vem uma coisa interessante, como que Jesus pode dizer o reino de Deus está próximo, está ao alcance da mão, ao mesmo tempo que ele está indo pregar na Galileia por causa do risco de ser preso por Herodes? Bom, é simples, o reino de Deus não vem com visível aparência. É o que Jesus explicou lá em Lucas 17, 20. Então não é algo carnal, não é algo simplesmente material, não é uma simples organização humana. O reino de Deus não vem com visível aparência. Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. Depois do culto aqui a gente vai ter o nosso jantar comunitário, vamos comer, é maravilhoso, é gostoso a comunhão, mas o reino de Deus não é o que nós vamos fazer depois do culto, comida e bebida. O reino de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que Jesus fala lá em Lucas 17, está dentro de vós. Dentro de vós. E Paulo fala que o reino de Deus, que não é comida nem bebida, no mesmo versículo ele fala que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São coisas que acontecem dentro da alma. São coisas que acontecem dentro de você, mas que colocam você em contato direto com o Deus Criador do Universo Todo-Poderoso e que transformam a sua vida por completo e tiram você da ordem das coisas desse mundo e colocam você numa ordem superior de coisas. Então a pergunta que fica é se o reino de Deus é tão maravilhoso assim e que Deus entra dentro do meu coração, faz uma obra dentro de mim, começa a habitar dentro de mim e transformar o mundo de dentro do meu coração para fora, como é que eu faço para fazer parte disso? Como é que eu consigo receber o reino de Deus? E aí vem os últimos 2 pontos da pregação de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é uma palavra muito importante. Arrependimento significa
várias coisas, mas eu vou resumi-la aqui em duas. Primeiro, contrição, e segundo, mudança de vida. Arrependimento é contrição e mudança de vida. Contrição é a tristeza que a pessoa sente pelo pecado e o ódio que ela passa a ter pelo pecado. Não existe arrependimento onde não há contrição. Não existe arrependimento onde a pessoa tem orgulho do que ela fez e ela se sente em paz com o que ela fez, ela gosta do que ela fez, mesmo sendo pecado. Arrependimento é contrição, é ódio ao pecado. Então, que lindo, filho. Olha, obrigado, viu? Fiquei até orgulhoso que você me viu aí. E ódio ao pecado no sentido de que você detesta aquilo que você fez, abomina aquilo que você fez e odeia até a si próprio por ter feito aquilo que você fez. Isso é arrependimento. Enquanto a pessoa não sente isso, ela não se arrependeu. Mas só isso não resolve, porque uma pessoa pode odiar o que ela fez, certo? E não mudar, continuar vivendo daquele jeito, continuar andando no mesmo caminho e não haver mudança de vida. Então, ao mesmo tempo que tem que haver um ódio ao pecado, precisa haver uma tristeza pelo pecado, também precisa haver um abandono do pecado, e nesse sentido é uma mudança de vida. E que você abandona aquilo que você odeia, você abandona aquilo que está destruindo a sua vida, você reconhece que aquilo é maligno, que aquilo é sujo, que aquilo é escuro, e você tira aquilo da sua história. Agora, esse versículo é muito importante, esse versículo que a gente leu, e que Jesus fala, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque talvez isso seja uma novidade, talvez isso seja surpreendente para você, mas este foi o versículo que deu início à Reforma Protestante. Foi este versículo, não foi outro. Tem gente que acha que foi lá em Romanos, quando Paulo fala sobre... Não, na verdade foi esse daqui. Aquele também é importante, também é muito importante, também tem o seu lugar na reforma. Mas esse daqui é o versículo que aparece na primeira tese das 95 teses que Martim Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg. E a tese dizia assim: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos, em Marcos 1,15, ele quis que toda a vida dos crentes fosse um ato de arrependimento. Essa foi a primeira tese de Martim Lutero. E essa tese foi que deu construção a toda a obra maravilhosa de reforma que Deus fez na igreja e que vem fazendo até hoje. E que, infelizmente, muitas vezes tem sido esquecida na igreja evangélica. Nós temos, então, que reconhecer, por causa disso, por causa desse versículo, que existe algo dentro de nós, uma inclinação ruim, certo? E que essa inclinação ruim que tem dentro de nós é pecado. Todos nós aqui sentimos isso. Existe dentro de nós uma inclinação a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, a crer aquilo que é contrário à palavra de Deus, a desejar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não é só fazer, porque às vezes a gente pensa que pecado é só aquilo que a gente faz para fora, as palavras que saem da nossa boca, ou as coisas que a gente toca com a nossa mão, mas o pecado não é só isso. Muitas vezes o pecado também é o que a gente pensa e o que a gente sente. Quando esses pensamentos e sentimentos são contrários à verdade. Quando você prefere acreditar uma mentira, quando você prefere falar uma mentira, já é um ato externo, mas antes de você falar, aquilo já foi pensado, aquilo já foi acreditado, você concordou com aquilo dentro do seu coração, isso também é pecado. E existe dentro de mim e dentro de você uma inclinação para essas coisas ruins. E essa própria inclinação é pecado. Então nós temos uma luta constante contra o pecado dentro de nós. E é isso que esse versículo, quando Jesus fala arrependei-vos, ele já está dizendo, você pecou, você está errado. Certo? Se você tivesse feito tudo certo, ele não ia dizer para você que tinha alguma coisa na sua vida que você precisava se arrepender. Se você fosse a pessoa boa, que às vezes você tende a acreditar que é,
Não precisava de arrependimento. Então, quando Jesus fala arrependei-vos, o que ele está querendo dizer você está totalmente errado. Na verdade, isso que você acha que você não é. Isso que você acha que está certo, não está certo. Quando ele diz arrependei-vos, é isso que implica. Essa inclinação dentro de você é pecado, precisa de arrependimento. E ao mesmo tempo, quando ele diz arrependei-vos, e isso abrange toda a sua vida, ele está dizendo que, olha, essa inclinação, ela precisa ser combatida. Então você tem que se arrepender disso, você tem que lutar contra isso, você tem que entrar numa guerra contra si mesmo. E ao mesmo tempo ele também está dizendo que essa guerra, essa luta só vai acabar quando nós entrarmos no céu. Então a vida do cristão neste mundo ela necessita ser uma vida de arrependimento. O arrependimento é essa batalha. O arrependimento é esse reconhecimento do pecado que existe dentro de você e esse abandono constante desse pecado. O tempo inteiro você está dizendo não para essa inclinação que já existe dentro de você. Agora, se isso é verdade, eu estou convencido que é falsa a acusação de que o evangelho enfraquece as boas obras. Quando as pessoas dizem, olha, se você acreditar no evangelho do perdão dos pecados e da remissão em Cristo Jesus, você vai deixar de fazer a coisa certa, porque você vai achar que já está garantido pela salvação que tem em Cristo. Mas é mentira isso. O próprio Lutero fala na terceira tese, nas 95 teses, que o arrependimento interior é de valor nenhum, a menos que produza várias mortificações externas da carne. E ele está simplesmente repetindo aquilo que João Batista já dizia na pregação dele: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A pregação do arrependimento exige uma produção de frutos, porque o arrependimento é duas coisas: contrição e mudança. Contrição e mudança. Essas duas coisas estão dentro do arrependimento. Nós não podemos tirar nenhuma delas. Se nós tirarmos uma delas, nós vamos ter não só uma coisa capenga, nós vamos ter uma coisa falsa, uma coisa hipócrita. Se você só tiver contrição, sem mudança de vida, você pode até ter uma depressão, mas você não tem arrependimento, porque você continua fazendo aquilo que você odeia. E se você tiver só a mudança de vida, sem a contrição, pode ser que você seja só um oportunista, que só está mudando, não porque você acredita que está errado, mas porque você acredita que, né? Você já viu algum ladrão que sequestra na frente do batalhão especial da Polícia Militar? Né? Se na hora que ele vai fazer o sequestro aparece uma viatura ali do BAEP, ele desiste na hora. E aí você fala, ele se arrependeu, olha, ele mudou, porque ele ia fazer um sequestro ali, agora não vai mais. Não, ele é um oportunista, ele viu que não é a hora certa de fazer. Então, às vezes, uma mudança de vida sem uma contrição também não é arrependimento. Você precisa das duas coisas, sob pena de ser um hipócrita e cometer só mais um pecado e não ter arrependimento verdadeiro. Mas aí vem qual é a importância da fé? Né? Se o arrependimento faz tudo isso, qual é a importância da fé? Jesus fala logo em seguida de dizer arrependei-vos, crede no evangelho. Agora, crer também, eu vou resumir aqui em duas partes, certo? Assim como o arrependimento tem duas partes, a fé também tem duas partes. A primeira parte, eu poderia, claro, dividir em mais partes aqui, mas só para nossa pregação, para ficar mais resumido e fácil de entender. A primeira é concordar com a verdade revelada. Você concorda com aquilo que Jesus falou? Você, não, realmente eu sei que isso é verdade. Beleza, ótimo, isso é lindo, isso é maravilhoso, é muito importante, faz parte da fé. Mas os demônios também concordam. Os demônios também sabem que é verdade. E eles não têm fé, e não se arrependem, não tem mudança de vida para eles. Então tem uma segunda parte, além dessa, para completar e você ter uma fé genuína, uma fé verdadeira. A segunda parte da fé é confiar no Senhor Jesus que fez a promessa. Isso daí demônios não fazem, isso daí demônios não têm. Essa parte é importante. Você confiar naquele que fez a promessa. Você confiar na verdade da promessa do perdão dos pecados em Cristo Jesus.
Então a fé, ela é a consolação dos pecadores arrependidos. Se você só se arrepender, mas você não tiver aquela promessa do perdão, aquela promessa do amor de Deus, aquela promessa da graça de Jesus Cristo, você não vai ter consolo. Você só vai ter tristeza. Você vai viver uma vida de um legalista. Então a fé é um consolo para pecadores arrependidos. Ela não é um consolo para pecadores, ponto. Ela é um consolo para pecadores arrependidos. A confiança de que Jesus é o nosso Redentor e a paz de ser perdoado nele. Essa é a fé. A fé produz esse fruto no nosso coração. Agora, a fé e o arrependimento, a fé verdadeira e o arrependimento verdadeiro são inseparáveis. Só que a fé, embora as duas coisas sejam inseparáveis, a fé tem uma certa primazia, porque a fé é a semente e o arrependimento é o fruto. A fé é a semente e o arrependimento é o fruto. Tem um grande santo cristão que viveu lá no século VIII, na Inglaterra, o venerável Beda, e ele explicou esse versículo dizendo: arrependei-vos, portanto, e crede, isto é, renunciai às obras mortas, pois de que serve crer sem boas obras? Mas o mérito das boas obras não conduz à fé. É a fé que começa para que as boas obras possam seguir. E o que ele está tentando fazer aqui é simplesmente explicar aquilo que Paulo já tinha dito e aquilo que Tiago já tinha dito. Porque a obra sem a fé não é chamada de boa. Na Bíblia, uma obra que é feita sem fé não é uma boa obra de verdade. Ela pode ser uma obra da lei, ela pode até ser uma obra morta. E a fé sem obras também não é chamada de viva. Não existe na Bíblia uma fé viva que não tenha obras. A fé sem obras na Bíblia é chamada de fé morta. Mas a fé viva é consolada pelo perdão de Deus e produz frutos dignos de arrependimento. Uma fé viva em Cristo Jesus, ela tem o consolo de ter recebido o perdão que vem de Deus, e ela tem o fruto de uma vida transformada, de um arrependimento genuíno, que abandona o pecado, que abandona completamente a obra do pecado e odeia o pecado. O arrependimento e a fé em Cristo são, então, como alguém entra no reino de Deus e como o reino de Deus entra em você. Mas me perdoa, porque essa alergia está me pegando, viu? E é só alergia, outro dia deu a mesma coisa. O arrependimento e a fé em Cristo são como alguém entra no reino de Deus e como o reino de Deus entra em você. A vida no reino de Deus, deste lado do céu, antes de a gente ir para a glória, é uma vida de luta e de vitória contra o pecado, e é uma vida de alegria da fé no consolo do perdão. Ela é de luta porque você está o tempo inteiro lutando contra essa inclinação que existe dentro de você, que você sabe que é pecado. Ela já é pecado. E você está lutando e vencendo para que ela não se torne uma prática, para que ela não saia da inclinação e entre na prática. E ela é ao mesmo tempo a alegria do consolo do perdão, porque você sabe que embora essa inclinação que existe dentro de você seja pecado, por causa do amor de Cristo e por causa da fé em Cristo, Deus já te perdoou, e Ele não vai usar essa inclinação contra você no dia do juízo. Essa mensagem, irmãos, é contrária, ela é oposta a tudo o que o mundo ensina. Tudo. O mundo não diz isso que eu acabei de falar. O mundo diz o exato oposto. O mundo diz assim: ame tudo que você é e tudo que você já fez. Quantas pessoas você já ouviu falar, ímpios,
chegam no fim da vida, fizeram todo tipo de maldade, todo tipo de traição, mentira, causaram todo tipo de sofrimento. E fala assim: eu não me arrependo de nada. Tudo que eu desejei, eu fiz. Quantas séries você já viu? Hoje em dia está cheio dessas séries que tem um anti-herói. O herói, o protagonista da série ou do filme é o vilão, é um cara mau. E sempre no fim ele se dá mal, mas ele não se arrepende. Porque se eles fizessem o cara se arrepender no fim da vida, eles iriam contra essa mensagem que eles estão pregando o tempo inteiro para mim, para você e para o mundo inteiro. Ame tudo que você é e tudo que você já fez. Não se arrependa nunca de nada. Mas Jesus olha para você e fala: arrependei-vos. Arrependei-vos. Odeio o que você é, odeio o que você se tornou, odeio o que você fez. Arrependei-vos. O mundo diz: acredite em si mesmo. Coaches, psicólogos, né? O tempo inteiro, filmes, aqueles filmes que são mais, né, um upbeat, assim, para dar uma levantada. Acredite em você, você é capaz. Jesus, porém, olha para nós e diz: acredite no Evangelho. Acredite no Evangelho. Não é em você que está a sua salvação, está no Evangelho. Jesus não diz para você: olhe para si mesmo. Jesus diz: olhe para o Evangelho, acredite no Evangelho. O mundo tem orgulho quando devia ter vergonha. O mundo prega o orgulho. Orgulhe-se dos seus pecados, orgulhe-se do que você fez, tem orgulho. Eles têm um dia do orgulho. Mas Jesus sofreu a vergonha da cruz quando merecia a glória. Por que Jesus sofreu a vergonha na cruz, irmãos? Por que Jesus sofreu a vergonha na cruz? Ele, que realmente não tinha do que se envergonhar, sofreu a vergonha. E o mundo, que tem de tudo para se envergonhar, se orgulha. Jesus sofreu a vergonha da cruz para que aqueles que merecem a vergonha possam ser salvos na glória. Eu, você, aquele seu colega de trabalho, aquele seu parente orgulhoso, nós que merecíamos a vergonha, podemos agora ser salvos e recebidos na glória, porque aquele que só era digno de glória sofreu a vergonha da cruz no nosso lugar. O autor da vida morreu para que os que merecem a morte possam viver. O arrependimento, irmãos, então é o reconhecimento que nós somos a causa da morte de Jesus. A fé é o reconhecimento que Jesus é a causa da nossa vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pelas Tuas promessas, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, nós não somos dignos da salvação, nós não somos dignos do perdão, nós não somos dignos da transformação que o Senhor tem feito em nós. Mas nós acreditamos, Pai, na Tua palavra. E nós acreditamos no Teu sacrifício. Perdoa-nos, Senhor, por causa de todo o nosso pecado. Nós nos arrependemos, nós nos envergonhamos, nós nos lançamos aos Teus pés, Senhor. Como fracos, como falhos, como indignos, mas confiantes no perdão, no amor e na graça e na misericórdia do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Aleluia, meu.